Olá, gente, bem-vindo a esse espaço virtual, o qual eu vou denominar de olhar filosófico, porque nele eu vou falar sobre filosofia, eu vou falar sobre poesia, eu vou falar sobre temas da nossa atualidade, tá? E vamos trabalhar vários temas, se Deus quiser, e vários filósofos também, para que todos possam conhecer a filosofia, ficar mais familiarizados com a filosofia, que é muito importante para que a gente tenha um pensamento crítico, um entendimento da nossa vida e da nossa realidade. Então, eu vou começar lá do começo, lá do princípio mesmo, e vou falar sobre o início da filosofia ocidental, tá? O nome dele é Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo, engenheiro, matemático, mercador e astrônomo grego. Ele foi considerado, e é considerado, o primeiro filósofo ocidental e fundador da escola jônica, que foi uma escola de filosofia localizada na cidade de Mileto, nos séculos 5 e 6 a.C., onde os filósofos que lá frequentavam queriam explicar a natureza da matéria. Então, lá no início de tudo, eles queriam entender como que tudo foi feito, como que o mundo foi criado. E Tales de Mileto, ele veio com a ideia de um princípio original para tudo, tá? Tales de Mileto, ele foi o precursor da physis, que significa a natureza fundamental. E ele afirma que existe um princípio originário e é uma causa para a existência de tudo que temos no universo. O princípio que originou tudo, ou arqué que é chamado, ele pensou em um elemento para isso. Vocês conseguem imaginar qual seria esse elemento originário na cabeça dele que deu início à vida, às plantas, às pedras, ao universo, à lua, ao céu, a tudo que a gente conhece? Então, Tales pensou na água. Ele pensou no elemento da água porque, em sua ideia, todos os seres vivos, eles nascem e se mantêm vivos por conta da água. E aí foi onde começou a busca desse elemento primordial, em que outros filósofos discordaram dele e tiveram outras ideias para que fosse esse elemento primordial. Outros filósofos acharam que era o ar, que foi o fogo, não a água. E mais à frente eu vou falar sobre esses outros elementos que foi pensado por outros filósofos. Tales também foi a primeira pessoa a explicar sobre o eclipse solar, enquanto observava que a lua era iluminada pelo sol. Incrivelmente, ele fez isso, ele teve essa percepção no período de vida dele, muito antes de Cristo, que foi entre 623 e 548 antes de Cristo. Então, Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo ocidental, né? O primeiro filósofo a se importar com as coisas da natureza e querer denominar a origem de tudo, a origem de todas as coisas, e dizer sobre o mutável e o imutável. E depois de Tales de Mileto vieram outros filósofos com essa mesma ideia, mas pensando em outros elementos. Mais tarde eu vou fazer outro vídeo trabalhando sobre isso e explicando os outros elementos e os outros filósofos que são considerados filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, tá? Porque Sócrates, ele foi um divisor de águas nisso daí, que também depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Espero que tenham gostado desse resuminho
básico, né? Porque filosofia é uma coisa extremamente extensa, mas já dá para ter uma ideiazinha e eu vou tentar ir pela história, né? E seguindo os passos de cada filósofo para a gente tentar conversar um pouquinho sobre eles, entender um pouquinho sobre o pensamento deles. Muito obrigada, gente.